E toda segunda-feira aqui no VTV da Gente é dia de futebol, então vamos até a nossa redação em Campinas, onde estão nosso repórter Fabrício Fernandes e o craque Zenon, nosso comentarista. Bom dia para vocês. Fafá, fim de semana triste para o futebol campineiro, né? É verdade, Vanessa. Bom dia para você, bom dia para todos que acompanham o VTV da Gente. A Ponte Preta foi até Belo Horizonte, acabou perdendo, assim como o Guarani, que foi para Barueri e tomou um chocolate do Oeste pelo placar de 3-0. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, porque agora é a hora e vez da seleção brasileira. E para falar também de tudo isso, ele aqui do meu lado, o craque Zenon. Bom dia para você, Zenon. Muito bom dia, Fabrício. Bom dia, Vanessa. Bom dia, amigos da VTV. Essas eliminatórias estão mais do que aquecidas para essa rodada de amanhã. Enfim, os hermanos preocupadíssimos se estarão na Copa da Rússia ou não, porque eles não dependem apenas deles, depende de outros resultados dessa rodada. Então, muita coisa estará em jogo, viu, Vanessa? Com certeza, viu, Fabrício? Sim. Porque se depender do povo brasileiro, eu te diria que 50% desejaria que a Argentina ficasse de fora, com certeza, da Copa da Rússia. Mas os outros 50%, com certeza, gostariam que a Argentina participasse, pois, afinal, a Argentina daria um outro brilho à Copa do Mundo e também porque é uma seleção sul-americana. É uma seleção a mais para trazer o título para a América do Sul. Mas vamos começar falando da seleção brasileira, que treinou ontem lá no CT do Palmeiras. Na Arena do Palmeiras vai ser o treino hoje, ontem treinou no CT. O que você espera, então, na partida entre o Chile e a seleção brasileira que vai acontecer amanhã em São Paulo, Zenon? Bom, pelo que o Tite declarou, que ele vai colocar força máxima dentro de campo, então a Argentina pode e não precisa se preocupar, que o Brasil, com certeza, irá fazer o seu papel aqui em São Paulo. O Brasil que teve dificuldades devido à altitude lá na Bolívia, mas mesmo assim fez uma boa partida e se tivesse que ter um vencedor naquela partida contra a Bolívia, seria o Brasil, porque o Neymar deitou e rolou. E vai deitar e rolar aqui também em São Paulo contra o Chile. E até um detalhe importante, né? O Brasil tem um tabu a favor. São 27 jogos aqui no Brasil, foram 21 vitórias e 6 empates, nenhuma vitória da equipe do Chile. Então tá aí. E um outro destaque, Zenon, é o Vidal. Arturo Vidal, que é o atacante da equipe do Chile, está fora da partida. Então mais uma vantagem para a seleção brasileira. O Brasil podia até jogar Vidal, que não teria problema, porque o Brasil jogando aqui dentro de casa, com o apoio do torcedor, o Brasil que lidera aí com tranquilidade essas eliminatórias. Então, na minha opinião, lógico, o Brasil tem que tornar o jogo fácil. Não tem jogo fácil. Quem torna jogo fácil é você lá dentro das 4 linhas. Mas o Brasil, pelo momento que está vivenciando, pelo Tite comandando muito bem a nossa seleção, eu acredito num ótimo desempenho da nossa seleção brasileira contra o Chile. E depois do treino de ontem, os jogadores, participaram da entrevista coletiva. O zagueiro Miranda falou, que não vai tirar o pé nessa partida final pelas eliminatórias. Vamos ver. Vamos enfrentar o último campeão da América e uma equipe que chegou no segundo lugar na Confederação. Então, temos o objetivo de mostrar que somos seleção brasileira e somos um time já... um dos candidatos a buscar o Mundial. Então, é a melhor maneira e melhor momento de demonstrar o nosso valor. Independente da circunstância do jogo, se for uma falta que tem que fazer para a seleção vencer, eu vou fazer essa falta, porque eu quero ganhar sempre. É isso aí, O Miranda, que já jogou aqui pelo São Paulo e outras equipes, agora defendendo lá no futebol inglês. O que você acha dessa postura dele? Tem que ir para cima mesmo já classificado, até pensando, numa vaga para o time durante a Copa, Zenon? Com certeza, Maurício? Você não, Fabrício, não pode dar de forma nenhuma chance para o adversário. Não pode dar Não pode. Embora o Chile necessite muito desse resultado, o Brasil não vai dar moleza para o Chile, não. Com certeza. Os jogadores do Brasil estão muito focados nessa partida. Ainda mais uma partida realizada aqui, no estado de São Paulo, onde os torcedores estão querendo ver esse desempenho da seleção brasileira. Então, os jogadores entrarão muito focados e, com certeza, tentarão dar o melhor de si para apresentar um grande futebol.
Inclusive, né, Zenon, o Gabriel Jesus também, ele que jogou no Palmeiras, esteve ontem no CT do Palmeiras, fala da alegria de estar de volta no Verdão. Uma felicidade imensa de poder retornar onde que tudo começou, onde eu realizei meu sonho, onde eu criei uma história rápida, mas consegui, com os companheiros que eu tive aqui. Então, fico muito contente de poder retornar. Eu estou muito feliz com o meu momento, lógico, mas sei que tenho que continuar trabalhando, continuar correndo, fazendo com que eu consiga ser convocado, com que eu consiga jogar no Manchester e eu consiga ficar feliz. Então, vou lutar, vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Aí a palavra do Gabriel Jesus falando, né, desse momento que ele vive, bem no futebol inglês, bem também na seleção brasileira. E eu não quero fazer uma pergunta para você. Já ouviu falar do Fute-Mesa? Sim, já ouvi falar. Tenho acompanhado o Fute-Mesa. Mas o que? Explica pra gente. Tá virando febre, hein? É febre entre os jogadores. Tá virando febre no mundo. Ah, é? Não é só aqui no Brasil, não. No mundo. É uma nova modalidade esportiva, né? Uma modalidade muito interessante. Tem que ter muita habilidade para praticar esse tipo de modalidade. Então tá aí, ó, uma nova modalidade esportiva para o pessoal se divertir. Os atletas já aderiram a essa modalidade e estão aí, ó, treinando fute-tênis. Esse é o fute-mesa. Esse é o fute-mesa. Eu já pratiquei o fute-tênis. Sim. Já pratiquei o fute-tênis. Agora esse fute-mesa é demais, cara. É impressionante a habilidade dos jogadores. Nada fácil, é verdade, Zenon. Já que falamos um pouco do jogo do Brasil, também outras partidas acontecerão pelas eliminatórias. Pode até colocar na tela os jogos para o nosso telespectador ficar sabendo. Nós vai ter, ó, Paraguai enfrentando a Venezuela, Zenon. Paraguai vence. Equador e recebe a Argentina, jogo lá. Jogo complicado para a Argentina. Peru joga contra a Colômbia. Esse é um jogo complicadíssimo também, porque os dois podem se classificar. É só a Argentina não vencer, que possivelmente tanto Colômbia como a equipe da Colômbia e... Colômbia e Peru. Colômbia e Peru. Eu acho que o empate para esses dois times, dependendo, lógico, do resultado da Argentina, pode colocar os dois lá. Sem dúvida, sem dúvida. E agora vamos falar um pouco também do futebol brasileiro, nosso futebol nacional, pela Série B. Que vergonha, hein, Guarani? Foi jogar em Barueri e acabou perdendo pelo placar de 3-0, 3 gols marcados pelo Mazinho. E ninguém marcou ele, Zenon. Como é possível isso? É inadmissível, né, Fabrício? Um time necessitando de um resultado positivo. Todo mundo tem que estar atento, não pode. O primeiro gol foi um rebote do goleiro, o Wagner, do Guarani, e o Mazinho acabou se aproveitando, ninguém foi no rebote do goleiro. Sim. Então é muita falta de atenção do sistema. Estamos acompanhando aí os gols, né, da partida, naquilo que eu falei, o goleiro rebateu e o Mazinho entrou com tranquilidade e fez o primeiro gol do Oeste. Então tem que ter muita atenção. Olha lá, rebateu e aí... O cara sozinho, praticamente quase dentro da pequena área. Cara a cara com o gol. Entendeu? Não, sem chance. O Wagner também, na realidade, falhou nesse primeiro gol. Aí estamos acompanhando o segundo gol, né, do time do Oeste. O Guarani até que tentou, e de todas as formas. O Magali entrou na partida, justamente, tentou, né, o Magali, depois de sobrevida. Justamente, depois de muito tempo, né, com uma lesão aí na panturrilha, né, a famosa barriga da perna. Ele ficou mais de 20 dias parado. E aí, pênalti indiscutível do Wagner. E Mazinho vai lá e com categoria faz o segundo gol do Oeste. Então, na realidade, o sistema defensivo do Guarani, Fabrício, não está bem posicionado, estão batendo cabeça, né? E é um momento de nervosismo, né, por parte deles, né? Por isso que a todo momento eles estão fazendo faltas perigosas, próxima à grande área, pênalti. É um momento complicado que vive o time do Guarani. E depois, né, da partida, o presidente do Guarani decidiu demitir Marcelo Cabo. Em 18 pontos, ele conquistou apenas 3. Foram 3 empates e nenhuma vitória pelo Guarani. Que passagem, né, Zenon? Desastrosa essa passagem. Desastrosa. Né? Na realidade, né, Fabrício? Na realidade, não era para ter tirado o Vadão. O Vadão saiu e ninguém conseguiu entender, principalmente eu. Eu estou falando de mim. Eu não consegui
entender a saída de Vadão, que estava fazendo um bom trabalho, né? Só que tem alguns torcedores que quando o time não vence, já querem mandar a comissão técnica embora. E foi isso que aconteceu. Trouxeram aí esse Marcelo, que não fez absolutamente nada, não vou aqui culpar ele também, porque o time tem culpa nisso também. Também. Né? E a diretoria também. E a diretoria principalmente, também. Então agora vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E inclusive, Zenon, né, o Guarani já tem um novo treinador, um novo comandante, e quem vai trazer essas informações é o nosso repórter Felipe Pereira. Ô Fê, quem agora vai comandar o Guarani? É com você. Lisca, Fafá, bom dia pra você, bom dia pro Zenon. Lisca é quem vai comandar o Guarani a partir de agora. A apresentação oficial dele acontece agora à tarde, aí por volta das 3h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani aposta em Lisca como uma personalidade explosiva para dar um choque de realidade nos jogadores, para que eles consigam conquistar pelo menos 12 pontos, dos 30 que ainda estão em disputa nessa Série B do Campeonato Brasileiro, para tirar o Guarani da zona de rebaixamento. Hoje o Bugre, ele tá ali namorando a zona de rebaixamento na 15ª colocação, tá 2 pontos só do Figueirense, que abre a zona dos times que podem cair. Então é uma situação bastante delicada que o Guarani está vivendo. O Guarani chegou a sondar o Argel, que não aceitou o convite, alegando problemas pessoais. Também tinha no radar o Pintado, os dois já treinaram o clube também, já são velhos conhecidos da torcida bugrina. No caso do Pintado, o contato não chegou a ser feito porque o Lisca acabou aceitando o convite, né? Lisca, que vem do Paraná depois de ter sido demitido, depois daquela polêmica, inclusive envolvendo ele, um auxiliar, inclusive um integrante da direção do clube, né? Um dirigente técnico do clube também. Teve uma briga generalizada lá, enfim, e o Lisca acabou sendo mandado embora. Conseguiu uma campanha até que razoável lá no Paraná, viu? A grande aposta do Guarani é no Lisca, justamente por causa dessa personalidade explosiva, para tentar fazer com que os jogadores voltem a vencer, especialmente, né? Voltem a jogar com garra e determinação. Só para você ter uma ideia, nos últimos 15 jogos do Guarani, o Bugre venceu apenas uma partida. E isso porque o Guarani já foi o líder do Campeonato Brasileiro da Série B lá no comecinho da temporada. A gente até trouxe essa notícia aqui no VTV da gente. A estreia do Lisca já será nesse sábado contra o Náutico em Recife, no Pernambuco. Os preparativos, enfim, para o time já começam já a partir da tarde de hoje, logo após a apresentação dele de forma oficial aqui em Campinas. Outra notícia envolvendo o Guarani: Anailson Neves, que era o superintendente de futebol, também deixou o Bugre. O Anailson também era questionado por muitos torcedores nessa última passagem. O Anailson já tinha passado uma outra vez no Bugre. Nessa última gestão que ele estava aqui no Guarani, o Anailson foi muito criticado pelos torcedores também por conta de algumas decisões que a superintendência de futebol acabou tomando. Luciano Dias, que é o coordenador hoje, assume interinamente as funções até que o Guarani encontre um novo superintendente de futebol. Esse trabalho que ainda segue, o Guarani está em busca no mercado para tentar localizar alguém para que se encaixe tanto no perfil do próprio Lisca como no perfil também do próprio clube, viu, Fafá? Esse aí é o nosso Felipe Pereira, trouxe todas as informações do Guarani. Agora, Lisca, é o que o Guarani precisa, Zenon? É uma aposta, né? É uma aposta, Fabrício. Agora, o cara teve um problema lá no Paraná. Estava aí sem treinar ninguém. O Guarani está apostando nele. Eu espero realmente que ele realize um bom trabalho. Porque depois que ele saiu do Paraná, o Paraná teve uma ascensão dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, que está lá já na vice-liderança do Campeonato da Série B, no G4. Então, eu espero realmente que ele consiga realizar um bom trabalho. Todo torcedor do Guarani está esperando isso. Era necessário uma troca de treinador. Era necessário, neste momento, tirando o Marcelo e entrando um outro treinador. Então, a gente espera realmente que ele desenvolva aí um bom trabalho e que os jogadores assimilem este momento que está vivenciando o Guarani e deem a volta por cima. Porque depende muito mais, na minha opinião, dos jogadores dentro das 4 linhas do que propriamente da comissão técnica. E agora, Zenon, vamos falar da Ponte Preta. A Ponte Preta que foi até Belo Horizonte, foi até o Mineirão, jogou contra o Cruzeiro e tomou um virou, né? Fez o gol e tomou a virada do Cruzeiro, perdeu pelo placar de 2-1. O que você tem a dizer sobre essa partida, Zenon? Bom, é um resultado que não tem nada de surpresa. O Cruzeiro vencer a Ponte Preta lá no Mineirão. Se fosse aqui em Campinas, tudo bem. Mas como a partida foi lá no Mineirão, então, lógico,
que a maioria já esperava uma vitória do Cruzeiro. Isso faz parte até do planejamento. Essa partida a gente ganha, essa partida a gente perde. E essa aqui, que perdeu para o Cruzeiro, estava dentro dessa meta. Né? Então não tem nada que a torcida da Ponte se preocupar com isso. A Ponte tem que se preocupar com seu próximo compromisso, que será aqui em Campinas, né, Fabrício? É verdade, contra o Santos. E por falar em Ponte Preta e Santos, essa partida vai acontecer, uma informação. Nino Paraíba, lateral esquerdo da Ponte Preta, interessa para o Santos. É um bom reforço para o Peixe? Bom reforço, jogador muito bom, de qualidade muito boa, que é uma válvula de escape, que sabe chegar no ataque, faz bons cruzamentos, chega também para chutar para gol. Bom reforço para o Santos. E por falar no Peixe, o Peixe já está trabalhando, né, para essa partida desta quinta-feira, 4 da tarde, aqui em Campinas, no Moisés Lucarelli. Tem o retorno, né, do Renato e também do Lucas Lima, e tem um desfalque, né? O Levir Coupe não deve contar mais com o Matheus Ribeiro, ele que tem uma lesão muscular na coxa, deve voltar só daqui 15 dias no elenco do Peixe. O Peixe vem com tudo aqui para Campinas, a Ponte tem que tomar todos os seus cuidados, porque afinal, se deixar Lucas Lima jogar, organizar as jogadas para o ataque, a Ponte terá sérios problemas. Então tem que haver uma marcação especial. Estou falando da Ponte, de ter uma marcação muito especial em cima de Lucas Lima. Quanto ao Santos, para o Santos é ótima essa volta de Lucas Lima, que deve estar babando para jogar depois de muito tempo inativo. Até porque o Corinthians já vê o Santos no retrovisor, né? Então, o Santos está a mil querendo essa vitória, conquistar 3 pontos em cima da Ponte Preta. E por falar em Santos, vamos falar também, quem nunca sonhou em ser jogador de futebol? Imagina você entrar lá no estádio Urbano Caldeira, na vila mais conhecida do Brasil. Isso foi o que aconteceu com alguns torcedores, que são sócio-torcedores do Santos e tiveram esse dia pra lá de especial. Vamos ver nessa reportagem feita pelo Marco Pagetti. Bola rolando na Vila Belmiro, tem torcida com faixa, tem até lance bonito com bola na rede. Mas esse não é um jogo do time do Santos, não. Dá pra ver pelo porte de boleiro de fim de semana da galera. Os jogadores em campo aqui são sócios que participaram de um torneio no estádio Urbano Caldeira. Esses torcedores estiveram na semifinal, só que perderam. O jeito foi guardar na lembrança um momento especial no gramado. Senti uma emoção fora do normal, me arrepiei, a lágrima queria descer porque o rei pisou aqui. Eu venho aqui assistir cada cara jogar bola e eu ia estar lá, eu ia bater na bola, eu ia fazer ela fazer a jogada. Muito sensacional. É surreal, cara. A gente que é torcedor do Santos mesmo, a gente está aqui o tempo todo. E você subir, tinha baleão, baleinha, tinha team leaders, tinha tudo, cara. Foi uma coisa, tinha bateria, foi uma coisa assim. Você só consegue começar a correr depois que a sua mente entende o que está acontecendo. É assustadoramente bom, é espetacular, cara. Foi uma experiência completa, um verdadeiro dia de jogador de futebol, com direito à preleção no vestiário e tudo. 1, 2, 3, Silvio! Antes da grande final, clima de expectativa entre os jogadores. Alguma coisa está me abençoando hoje. Hoje eu tô inspirado e tomara que dê certo nessa final. Primeira final na Vila Belmiro, bastante expectativa. Vamos lá, né? Vamos em frente para mais uma batalha lá. Torço para o Santos desde pequenininho, entrei já aqui com os jogadores quando era pequeno. E tá participando como se fosse um jogador, vivendo toda essa emoção de uma final, né, de um campeonato aqui dentro, é coisa indescritível. Aqui é todo mundo amigo, mas a hora que a bola rolar... Ah, não. Aí é cada um por si. Rivalidade que os técnicos vivenciaram também. Os craques do passado do Peixe, Lima e Juari, brincam como bons amigos. Meu boa sorte, pessoal. Então eu quero saber que tu te lasca, tá bom? Tá resolvido o problema. Agora sim. Foi autêntico. Mas quando o negócio é futebol, aí o clima é de competição. E o Juari fez o favor de levantar esse clima ainda. Passou a semana toda falando que ia jogar contra mim. Eu falei, eu não sei nem se eu vou classificar, como é que você vai jogar contra mim? E no fim, ó, vou jogar contra ele. E não tem esse negócio de empate, não. Eu quero ser campeão. Ele não sabe, mas eu quero ser. Eu sinto muito por ele, né? Que ele vai ter que chorar depois do jogo, né? É meu parceiro, meu amigo, meu irmão, meu paizão. Mas agora é final. Final é final. E a gente aqui não conhece ninguém. Nós somos o cavalo do Zorro, o Silver. Então o Silver tem que correr para ganhar. E nós vamos correr para ganhar. E chegou a hora.
passagem no túnel e entrada majestosa no gramado da Vila Belmiro para a finalíssima. Foram 60 sócios convocados e divididos em 4 equipes para esse campeonato. Tá certo que não é um torneio oficial, mas vale título e taça, então raça é o que não falta na final. E bota raça nisso. Os dois times tiveram boas oportunidades de gol. Porém, no futebol, vence quem balança mais vezes a rede, não é? Então vamos lá. O time de prata marcou 1, 2, 3 gols e queria mais. O quarto e último da equipe do Juari veio de pênalti, do artilheiro do campeonato, Daniel. Tanto nos gols quanto na aparência, ele fez lembrar um fenômeno bem conhecido do futebol. O pessoal tava brincando aí, Ronaldo. Gostaria eu que ele tivesse jogado no Santos na época que ele jogou bem, tá bom. Fim de papo, entrega de medalhas, taça pro campeão e celebração dos times. Uma lição de como deve ser o futebol. Uma união de esporte, diversão e amizade. É uma ótima iniciativa do Santos, né, Zenon? Prestigiando o que é mais importante para o time. O patrimônio do time é o torcedor, né, Zenon? Com certeza, Fabrício, com certeza. Isso é um momento mágico, né, na vida desses torcedores. Já pensou pisar nessa Vila Belmiro, um campo que é um templo, né, do futebol. Onde Pelé desfilou, Edu, meu parceiro Edu Jonas, que está nos assistindo, Gilberto Costa, João Paulo Papinha, o próprio Juari, o Lima, Doval, Pepe. Muitos jogadores, Muitos jogadores. Então, para o torcedor, sem dúvida nenhuma, um dia inesquecível. Um momento mágico. E agora vamos continuar falando de futebol, porque agora chegou a vez do Corinthians. É o timão aqui no VTV da gente, o timão que enfrenta o Coritiba e pode contar com o retorno do Jô. Depois daquela ação desastrosa do Casim, o Jô de volta já dá um alívio, né, para o torcedor, né, Zenon? O Jô é o titular, né, Fabrício? O Jô é o titular e com certeza também vai voltar com muita fome de bola. Numa partida realizada na Arena do Corinthians, lógico que o Corinthians vai partir com tudo para cima do time do Coritiba e é o grande favorito para vencer esse confronto. Mas até como eu já falei, ver o Santos como retrovisor, tem que colocar o caminho nos eixos, entrar nos eixos para que o time possa voltar a conquistar vitórias. Né? E vamos continuar falando agora do São Paulo, é o tricolor, né, que vai enfrentar o Atlético Mineiro nesse meio de semana e tem uma estrela, um pupilo, né, que pode trazer informações para o Atlético Mineiro, para o tricolor, é o Lucas Prato, né, um atacante que já jogou no Atlético Mineiro, mas vive um tabuzinho, né, um jejum de 10 gols sem marcar, 10 jogos sem marcar, Zé, não imagina, um atacante ficar 10 jogos sem marcar é complicado, é pressão, ainda mais nessa situação conturbada que vive o São Paulo. Eu não vejo assim, viu, Fabrício? Se o cara está jogando e está servindo os companheiros, está abrindo espaços para aqueles que vêm lá de trás, eu não cobraria desse jogador para fazer gols, porque o cara está exercendo uma função de praticamente jogar sozinho contra o sistema defensivo todo, né, do adversário. Então, o Lucas está fazendo esse papel de sair lá da área, deixar espaços para que os outros companheiros seus entrem e realizem e façam os gols que o São Paulo precisa. Uma partida difícil para o São Paulo, o Atlético vem de um grande resultado, venceu fora de casa, mas o São Paulo não pode nem pensar em empate. Tem que buscar essa vitória a qualquer custo. E agora nós vamos falar do Verdão, é o Palmeiras que joga contra o Bahia nesta quinta-feira. E o Verdão agora, né, Zenon? O Verdão que vem aí galgando, né, o espaço, ainda sonha com título, é possível? Não acredito em título para o Palmeiras, porque ele deixou a desejar em algumas partidas. Se ele tivesse vencido aquelas partidas que foram cruciais, no momento crucial do campeonato, o Palmeiras poderia sim estar brigando, né, por um lugar para ficar próximo do Corinthians. Como não fez, está lá atrás e mesmo vencendo o seu próximo compromisso, vai ser muito difícil o Palmeiras querer brigar pelo título de campeão brasileiro.
E agora chegou a parte que o torcedor tanto gosta, que é o acervo aqui das camisas do Zenon. Zenon, mostra então pra gente uma camisa aí pra gente. Qual que você escolhe hoje? Eu vou escolher a do Brasil, não vou Claro. escolher outra não. Tá aqui, essa é uma camisa histórica pra mim também. Uma camisa que foi usada no jogo contra a Argentina, na estreia de Maradona no Maracanã, com mais de 120 mil pessoas no Maracanã. E nós vencemos por 2-1 a seleção argentina. E eu aqui com o autógrafo do Zenon, desejando para você... Ribelino. Ribelino, né? Zenon aqui, Ribelino aqui na frente, claro, sem dúvida. Desejando uma ótima semana para todo mundo que acompanha o VTV da gente. Até lá, Zenon. Até lá, Fabrício. Tchau, Vanessa. Um abraço para os nossos telespectadores. Ótima semana a todos. Quinta-feira estamos de volta falando de futebol aqui no VTV da gente. É isso aí, Fafá. Isso aí, Zenon. Obrigada pela participação de vocês. Até quinta-feira. Beijo.